Pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula aí do nosso CHC, né? O nosso curso de História completo. Aula pedida aí. Professor, o que você vai falar hoje? Calma, rapaz. Você pedido aí essa aula aí. Calma, vou falar. Fica relaxado, bebe uma água aí, relaxa, põe no pause. Faz um alongamento aí para assistir essa aula. Uma aula muito produtiva aí para sua prova, onde vai cair na sua prova com certeza. Então, dê uma olhada direitinho, anote tudo aí, beleza? Então vamos lá. O curso de História completo, exatamente isso. Nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos, vestibulares e também pré-militar. Exatamente isso. O CHC também vale para o pré-militar. Ô, professor, muito obrigado por isso. De nada. O e-mail, historiacom1@outlook.com, Facebook, Insta, celular para mensagem 3291650267, o site curso de história completo.webnote.com. Eita, nós fala rápido demais, hein? Mas a aula não é rápida assim não. Por quê? O conteúdo é História do Brasil 23. Isso mesmo, aula pedido. O tema, o conteúdo, o que você vai falar então, professor? Fala de uma vez. Você pediu um pedido, então vou falar do seu pedido. Abdicação de Dom Pedro I. Exatamente isso. Vamos observar que em 1831 o cara pica a mula e você tem o começo do período regencial, né? Vamos falar então. Primeira coisa que nós temos que observar, pessoal, as políticas adotadas por Dom Pedro I, em certa parte, vão começar a descontentar, né? Vão começar a trazer descontento para os brasileiros, né? Nada, era um português ainda que estava no poder. As políticas do imperador. Pessoal, nós temos que observar uma coisa primeiramente. A Constituição outorgada, né, a primeira Constituição do Brasil, ela é imposta. E ela mostra muito, principalmente dentro do poder moderador. Você observa que Dom Pedro tem amplos poderes, né? A Constituição de 1824 é uma nítida forma de mostrar a autoridade, né? De mostrar a imposição das vontades de Dom Pedro I. E claro, essas ideias vão descontentar esse pessoal. Vai levar portugueses e brasileiros a movimentos, a revoltas, a conflitos entre eles. Então, pessoal, as políticas adotadas pelo imperador, o Dom Pedro I, essas políticas de repressão e de autoritarismo vão levar ao descontentamento e levar aos conflitos entre portugueses e brasileiros, beleza? Por isso está aqui P versus B, portugueses versus brasileiros, beleza? Outra coisa que nós temos que observar aqui também, a política externa. A política externa, pessoal, vai influenciar muito também nesse descontentamento e ainda mais vai agravar uma crise econômica no Brasil. Olha só, pessoal, como nós observamos lá quando Dom João estava aqui, você tem a anexação da província da Cisplatina, ou seja, a banda oriental é anexada ao Brasil como chamada de província da Cisplatina. Exatamente isso. A província da Cisplatina é anexada no Brasil. Só que em 1825 você vai observar um movimento de separação da província da Cisplatina do Brasil. Ou seja, vai levar a guerra entre Brasil e a Argentina. Brasil e Buenos Aires. Por quê? A província da Cisplatina, um pedaço aqui todo ali, foi anexada à Argentina. Então, você observa, nesse primeiro momento, um desastre militar. A derrota brasileira nessa guerra para perder a província da Cisplatina. E claro, você tem as intervenções da Inglaterra, que era favorável ao fim da guerra de qualquer modo, porque a guerra tinha cessado as relações comerciais que a Inglaterra tinha naquela região. Beleza? Outra coisa que nós vamos observar nessa guerra. O temido
recrutamento forçado. Ou seja, o recrutamento desse pessoal para as tropas era um recrutamento que não era, vamos dizer assim, a pessoa vai, não, eu não vou não. Não quero ir não. Era forçado, você tinha que ir. E isso vai levar muito medo para a população, principalmente aqui, pobres, né? A maioria das tropas, né? O grande contingente pessoal que formava as tropas nessa guerra eram pessoas pobres que vão ter medo, porque vão morrer, né? As guerras, infelizmente, levam mortes, né? Vocês já viram uma guerra que nunca teve morte, né? É muito difícil, né? E você observa uma coisa, esse pessoal vai para a guerra, mas sem um treinamento militar. Eles vão assim, vão lá, vão pegar em armas, nem sabem atirar direito. Então isso leva um monte de, vamos dizer assim, focos de choques entre a população e o governo. Beleza? Tranquilo? Outra coisa, os gastos. Os gastos serão grandes, né? Principalmente aí o caso dos gastos militares. Você vai observar que vai haver um grande gasto e isso vai agravar aí muito a economia do Império, né? Do Reino do Brasil. Então, pessoal, nós temos que observar aqui, já no começo aí do Brasil independente, uma Constituição outorgada ainda vivia uma ideia aí de liberal constitucional, porque você tinha a instituição de latifúndio do escravismo. Como eu já falei, as ideias liberais da Europa, elas vieram para o Brasil, mas foram adaptadas pelos interesses dos latifundiários, beleza? Então você nasce um Brasil constitucional, imposta, né, uma Constituição outorgada, nasce o Império e latifúndio e escravista. E ainda mais, nasce com uma grande dívida por causa de pagar para Portugal, por causa da independência, reconhecer a independência. Outra coisa que nós observamos, pessoal, deixa eu ver só um negócio aqui, só para ver se o negócio vai ligar, porque daqui a pouco o negócio... Ih, sumiu minha imagem. Calma que estou aqui ainda. Estou aqui. Ó, apareci de novo. Desculpe aí, falhas técnicas aí, beleza? Mas voltando, você observa que os gastos militares vão levar ainda mais, vão agravar muito a economia já precária do Brasil. O Banco do Brasil, criado lá com Dom João VI, né? Você vai observar que o Banco do Brasil vai começar a passar dificuldades e vai aumentar mais ainda essas dificuldades quando o imperador, né, dá a louca de emitir moedas de cobre. Isso mesmo, ele emite grande e elevada quantidade de moedas de cobre. Logo isso, pessoal, é muito fácil e propício para falsificação. E o grande temor aí do Brasil que vai perdurar aí por muito tempo até os dias atuais, né? A tal da inflação. Pessoal, uma nota emitida pelo Banco do Brasil de 100 mil réis em determinadas províncias, né, do Brasil, elas tinham valores diferentes. Por exemplo, uma nota de 100 mil réis emitida pelo Banco do Brasil, por causa dessa toda essa estraçalhada aí na economia, essa inflação e tudo mais, em São Paulo ela valia apenas 57 réis. Olha só como que as coisas vêm, né? 100 mil réis só valia 57. Beleza, pessoal? Desculpa aí que eu tô com a gripe, tranquilo? Outra coisa que você observa que vai aumentar mais ainda esse descontentamento, esse choque entre o governo e a população. O choque entre portugueses e brasileiros. Ou seja, as críticas dos jornais, não apenas ao imperador, mas também aos seus ministros. Por quê? Os ministros, a parte ali mais próxima do imperador, eram portugueses. Então você tinha essa coisa da incompetência lusitana de governar o Brasil. Então os jornais vão começar a criticar esses ministros também. Beleza? Nós temos que observar como que era a nossa elite política nessa época. A nossa elite política, pessoal, ela se dividia em duas. Exatamente isso. Se dividia nos tais absolutistas, né? E nos tais
cadê eles? Liberais. Exatamente isso. Uma coisa em comum entre eles. Eles defendiam a ordem e a propriedade. Exatamente isso. Defendiam a ordem e a propriedade. Pessoal, qual que é a diferença entre esses agora? Os absolutistas, pessoal, eles acatavam, eles, tipo assim, gostavam, né? Ficavam quietos pelas atitudes autoritárias do imperador, por causa de quê? Do medo de se dar-se, o medo, né, da liberdade excessiva para a população poderia levar aos choques, né? Poderia levar ao medo aos privilégios desse pessoal. Ou seja, eles acatavam a forma autoritária do imperador porque era uma forma de você não ter uma liberdade excessiva para afligir os seus privilégios. Essa é a elite da política da época, a elite que dá a ideia dos absolutistas. Já a outra elite liberal, você observa o quê? Defendia a ordem e a propriedade, mas queria o quê? Uma liberdade constitucional. Ou seja, você vai observar que é a oposição que vai contra o imperador. Beleza? Outra coisa que vai também influenciar e levar ao choque entre portugueses e brasileiros, muito comum nesse caso aí, é a tal falada Noite das Garrafadas. Ou seja, foi uma viagem, um passeio que o imperador fez a Minas Gerais, e nesse caso, né, nesse passeio a Minas Gerais, os portugueses queriam festejar para mostrar o apoio ao imperador. Claro que isso vai levar a uma reação de quem? Dos brasileiros, né? E esses brasileiros começam a atacar as casas dos portugueses. E esses portugueses se defendem, né, retraem com garrafadas. É a tal falada Noite das Garrafadas. Olha como você observa aí o conflito entre brasileiros e portugueses. Beleza? Outra coisa muito interessante que será o quê? O imperador, pessoal, ele estava muito ligado mais com as ideias de Portugal. Por quê? Você vai observar, pessoal, que um certo momento o império, né, o trono, vai ficar ameaçado por causa do seu irmão, o chamado Dom Miguel. Ele vai ameaçar o trono de sua sobrinha, ou seja, a dona Maria da Glória. Ou seja, o imperador vai para defender os interesses da família. Ou seja, vai para defender os interesses da permanência no trono da Maria da Glória, ou seja, a Maria II, né? Ameaçada por seu tio Dom Manuel. Então, vamos aí agora entender o que foi essa ideia de Dom Manuel, né? Tio, né? Pô, meu tio, está ameaçando meu trono, meu pai. Vem cá me ajudar, por favor. Vamos contar agora uma novelinha, né? A história começa-se assim. Dom João VI é assassinado. O cara morre, vai para a cidade dos pés juntos. E o que acontece? Dom Pedro I do Brasil, ele é aclamado rei de Portugal como Dom Pedro IV. Ótimo, tudo bem até aí, beleza, tudo jóia. Mas só que a Constituição de 1824 não permitia que Dom Pedro fosse imperador de duas coroas. Ou seja, se fosse imperador de Portugal e do Brasil, o que ele faz meses depois? Abdica do trono e passa para sua filha Maria da Glória, que se torna Maria II. Então, continuando a nossa novelinha, Maria II está no governo. Só que o seu tio, né, não gosta disso e ainda mais, as cortes aclamam Dom Miguel como imperador legítimo de Portugal. Meu Deus, professor, qual que é a desculpa? O que aconteceu? Por quê? Eles viam que Dom Pedro, além de levantar armas contra Portugal, contra a pátria-mãe, tinha se tornado imperador de um outro país estrangeiro. E isso dificultava a legitimidade do trono pertencer à filha de Dom Pedro. Então, você observa que o imperador, outro reino,
armas contra Portugal. Isso é exatamente o que eu falei aqui. Ou seja, eles falavam que Dom Pedro não poderia governar 2 reinos, e ainda mais, ele era um cara traíra, porque ele levantou armas contra a pátria-mãe. E o que acontece? Leva a esse conflito entre tropas pedristas e tropas miguelistas, né? O que você observa? É o Tratado de Londres, né? Ou seja, a 4ª aliança entre Inglaterra, França, Espanha e Portugal lutar contra as tropas miguelistas. O que ocorre? O que ocorre? A vitória das tropas pedristas, né? Dom Miguel, ele é exilado na Alemanha e tudo bem, tá tudo bem na coisa, na forma. Qual que é o contrato, né? O tratado aí que celebra essa paz? A Convenção de Alveromonte. Tranquilo, pessoal? Então você observa isso, que Maria da Glória continua no poder, né? Com Maria II, Dom Pedro vai lá para ajudar sua filha. Então você tem aí a abdicação de Dom Pedro para ir resolver os assuntos da família. Pessoal, vamos observar uma coisa. Nesse contexto todo, você está observando que é insatisfação entre brasileiros e portugueses. Mas ainda mais uma coisa. O Brasil, pessoal, ele nasce liberal e constitucional. Mais ainda, a ideia da liberalidade, né, a ideia do liberalismo na Europa não aprofundou de raiz dentro do Brasil. Ou seja, foi adaptada aos interesses desses latifundiários e escravistas. Você tem até, em 8 de agosto de 1845, a tentativa pela Inglaterra de abolir o fim do tráfico negreiro entre a América e a África, né? O chamado Bill Arden, tranquilo? É o tráfico entre a América e a África. Só que essa lei, né, não dá em nada, né? Não surte efeito em nada. E você vai observar aqui, só lá em 1850, que você tem, através da lei Eusébio de Queiroz, a morte definitiva para o fim do tráfico negreiro. Tranquilo, pessoal? Mas o que nós observamos aqui? A abdicação de Dom Pedro está muito levada a essa contenda entre portugueses e brasileiros, entre as ideias políticas autoritárias e repressivas do imperador que iriam de encontro e descontentava parte dos brasileiros. Tranquilo, pessoal? Beleza? Essa é a tal da abdicação de Dom Pedro em 1831. Beleza? Um abraço para você.